O sol tímido de maio espreitava pelas cortinas de voal, desenhando listras douradas sobre a mesa da cozinha. Com movimentos precisos, Helena Morozova batia a massa do bolo, enquanto lançava olhares furtivos para o relógio de parede, uma herança de família que Anatoly herdara do avô, um velho ferroviário. Os ponteiros avançavam implacáveis em direção ao meio-dia. Os convidados chegariam às 6, e ela queria que tudo estivesse perfeito naquele dia tão especial. A casa, um casarão dos anos 1960 com fachadas ornamentadas e uma varanda espaçosa, guardava memórias que se acumulavam como poeira nos móveis antigos. Havia 18 anos, Anatoly a trouxera ali, recém-casada, e desde então aquele lar se tornará seu refúgio. Embora, às vezes, Helena se sentisse mais uma cuidadora de um museu do que dona de sua própria vida. A sogra, enquanto viva, não cansava de repetir: esse assoalho foi colocado na época do Khrushchev, Lena. Tenha cuidado. 42 não é uma sentença, murmurou ela, despejando a massa na forma. Sua mãe sempre dizia que a vida verdadeira começava aos 40. Enxugando as mãos no avental desbotado, decorado com papoulas que já perderam a cor, Helena observou a cozinha. A salada Olivier repousava em uma tigela de vidro, o presunto em gelatina tremeluzia no refrigerador, envolto em uma camada transparente. Mas a lista de compras ainda não estava completa. Faltavam verduras frescas e o champanhe. Anatoly prometera providenciar, mas, como de costume, se perdeu entre reuniões e papéis do trabalho. Com um suspiro, ela tirou o avental, alisou o vestido azul claro, aquele mesmo que o marido certa vez dissera combinar com seus olhos, e em um gesto rápido, ajustou os cabelos diante do espelho do corredor. Nos últimos meses, fios prateados teimavam em aparecer entre os loiros, mas ela não se apressava em disfarçá-los. Ele dizia que gostava, lembrou-se. Dizia. Ultimamente as palavras entre eles eram raras, substituídas por silêncios e portas fechadas do escritório, onde Anatoly se trancava até altas horas. Helena apressou o passo em direção ao mercado, carregando sacolas que pesavam em seus braços. O humor, no entanto, era leve, quase eufórico. Ao se aproximar da faixa de pedestres, uma figura familiar no outro lado da rua chamou sua atenção. Seria o cunhado de Boris? Distraída, ela deu um passo à frente sem perceber o velho Ziguli que freava bruscamente na curva. O guincho dos pneus misturou-se ao seu grito de susto. Uma sacola escapou de suas mãos, espalhando maçãs e verduras pelo asfalto. Em segundos, um homem de meia-idade, vestido em uma jaqueta jeans desgastada, saltou do carro. Meu Deus, a senhora está bem? Sua voz tremia de preocupação genuína. Não a atingi, graças a Deus. Helena olhou para os mantimentos espalhados, depois para o pequeno corte na palma da mão. Estou inteira, só que apontou para a garrafa de champanhe estilhaçada. E agora, como celebrar sem a bebida principal? O homem agachou-se, recolhendo as maçãs que haviam sobrevivido à queda. Hoje é um dia especial para a senhora, e eu quase estraguei tudo. A culpa foi minha, admitiu Helena, tentando limpar a mão ensanguentada. Deixe-me levá-la, ofereceu ele com firmeza. Para onde a senhora precisa ir? E seria bom lavar esse corte. O interior do Ziguli, embora envelhecido, surpreendia pela limpeza impecável. O painel brilhava, recém-polido. Me chamo Mikhail, apresentou-se o motorista ao sair da vaga. Para os amigos, apenas Misha. E eu sou Helena. Ela sorriu, constrangida. Hoje completo 42 anos. Imagine só. Quase como a resposta para a vida, o universo e tudo mais, brincou ele, referindo-se ao livro. Adoro o Guia do Mochileiro das Galáxias. Minha filha ainda é nova para ler, mas eu conto as histórias para ela, adaptando para a idade dela. Helena sentiu um aperto no peito. Nunca conseguirá ser mãe, apesar de todos os tratamentos. A Alice tem 8 anos. A menina mais esperta que já conheci, disse Misha, o orgulho transbordando em cada palavra. Somos só nós duas. Minha esposa faleceu há 3 anos. Câncer. Ele falou sem dramatismo, mas Helena percebeu o peso daqueles anos sem ela. Lamento muito, foi tudo que conseguiu dizer. A vida segue, ele deu de ombros. Alice e eu temos sorte. Um ao outro nos bastamos. Muitos não têm nem isso. Ao dobrarem a esquina onde topolários centenários faziam sombra, Helena apontou para o casarão de 2 andares. Obrigada pela ajuda. Quer um chá? A oferta saiu espontânea, surpreendendo-a. Outra vez, talvez, sorriu Misha. A Alice deve estar me esperando na escola de música. Feliz aniversário! Enquanto o carro se afastava, Helena percebeu algo inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, havia conversado de verdade com um homem. Suas trocas com Anatoly há muito se resumiam a recados práticos.
o que comprar, onde ir, quanto pagar das contas. Às 6 em ponto, a mesa estava posta e a anfitriã, impecável no vestido favorito e com os cabelos arrumados. Boris e Nina chegaram pontuais, acompanhados do filho Pedro, de 10 anos, que lhe entregou um buquê de crisântemos e um cartão feito à mão. Helena, você está radiante hoje, exclamou Nina, abraçando-a com força. Fica mais bonita a cada ano. É que meus olhos brilham de felicidade, respondeu ela, servindo o chá aromático. O Anatoly deve chegar a qualquer momento. Disse que se atrasaria um pouco. Eles se acomodaram à mesa e Boris ergueu a taça para o primeiro brinde. A nossa Helena, a amiga mais leal e uma mulher extraordinária. 42 anos são apenas o começo. Mas as horas passavam e Anatoly não aparecia. Helena disfarçava a ansiedade, mas seus olhares para o relógio tornavam-se cada vez mais frequentes. Quando o ponteiro passou das 8, o celular tocou. A voz de Anatoly soou seca, quase metálica. Vou me atrasar. Comecem sem mim. Reunião importante. Já eram quase 9 quando a porta finalmente se abriu. Anatoly entrou de terno e pasta, mas sem sequer uma flor. Desculpem pelo atraso, disse, beijando-a no rosto com formalidade. O trabalho, vocês entendem. Anatoly, estávamos preocupados, comentou Helena, tentando esconder a decepção. Deve estar com fome, arriscou ela. Não muito. Ele pegou um canapé de salmão sem entusiasmo. Tinha petiscos na reunião. Durante toda a noite, ele permaneceu distante, saindo repetidas vezes para atender ligações. A cada retorno, seu semblante ficava mais sombrio. Os convidados faziam esforços para manter o clima alegre, mas um desconforto pairava no ar. Quando Boris foi buscar outra garrafa de vinho, Nina puxou Helena para um canto. Preciso te contar uma coisa, hesitou, brincando com a pulseira. Viu Anatoly anteontem perto da sede deles. Não estava sozinho. Com quem? Perguntou Helena, sentindo um frio no estômago. Uma moça, uns 20 anos, loira. Entraram num café juntos, e ele a abraçou pela cintura. Você deve ter se enganado, cortou Helena. Talvez fosse alguma estagiária, algo do trabalho. Lena, eu não falaria se não tivesse certeza, insistiu Nina, apertando sua mão. Eles se beijaram. Desculpe, mas você precisa saber. Helena retirou a mão com um movimento brusco. Não pode ser. Você não viu isso porque isso não existe. Mas algo dentro dela, uma intuição feminina que vinha se manifestando há meses, sussurrava. Nina não estava errada. As peças de um quebra-cabeça começaram a se encaixar. Os retornos tardios, a distância, a irritação. Quando os últimos convidados se despediram, Anatoly entregou-lhe uma pequena caixa com um gesto mecânico. Dentro da caixa, uma pulseira de ouro brilhava sob a luz fraca do lustre. Anatoly a entregou com um gesto distraidamente formal, como se cumprisse mais uma obrigação social, e logo se afastou em direção ao escritório. Desculpe, preciso terminar o relatório para a reunião de manhã, lançou por cima do ombro, sem sequer virar o rosto. Enquanto recolhia os últimos copos da mesa, Helena notou que o paletó do marido estava jogado no encosto de uma cadeira. Ao pegá-lo para guardá-lo no armário, seus dedos, quase por instinto, deslizaram pelos bolsos, e ali, entre recibos amassados, encontrou um pequeno comprovante de uma joalheria. O valor a fez estremecer, 75.000 rublos por brincos de diamantes. A data no papel era de ontem, e ela não havia recebido nenhum presente com brincos. O cheiro de café fresco a acordou na manhã seguinte. Estranho, Anatoly geralmente saía antes do amanhecer, mas dessa vez estava sentado à mesa da cozinha, girando uma xícara entre os dedos com ar ausente. Quando Helena entrou, ele levantou os olhos frios e determinados, como os de um executivo prestes a demitir um funcionário. Precisamos conversar, disse com a mesma entonação com que anunciava cortes de pessoal. O coração dela se contraiu. Sobre o quê? Eu me apaixonei por outra pessoa. As palavras caíram como facas sobre uma mesa de madeira. Sem rodeios, sem preparação, como se fosse mais um item em uma pauta de negócios. Cristina está grávida. Quer o divórcio. Helena afundou na cadeira, as pernas sudem-lhe sem força. As mãos, sempre ágeis e seguras, tremiam como folhas ao vento. O ar faltava, como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Você está brincando? Foi tudo que conseguiu murmurar. Não. Anatoly desviou o olhar. Já decidi. Cristina está no 4º mês. Vamos nos casar assim que o divórcio sair. Cristina, quem é ela? As palavras saíam com dificuldade, os pensamentos se embaralhando. Minha assistente no escritório. Tem 25 anos.
Diante dos olhos de Helena, 18 anos de vida compartilhada desfilavam como um filme em câmera rápida, a lua de mel na Crimeia, o primeiro apartamento alugado antes de se mudarem para a casa dos pais dele, sua demissão do trabalho quando Anatoly decidiu que uma esposa deveria se dedicar apenas ao lar. 18 anos, Tolia, sua voz falhou. Vivemos juntos 18 anos. Abri mão da minha carreira por você. Passei 3 anos em tratamento para engravidar, ouvindo as críticas da sua mãe. Isso não significa nada? Ele franziu o senho, como se aquela lembrança fosse um incômodo. Significou, mas os sentimentos acabaram. Lena, eu quero ser pai. Tenho 45 anos. Se não for agora, quando? Algo dentro dela se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Helena abraçou os próprios ombros, tentando conter o tremor. Quer ser pai? E eu então não posso te dar isso? Não. O silêncio que se seguiu foi cortante. E agora? Vai me expulsar de casa? Por que esses termos? Anatoly apertou os lábios. Já aluguei um apartamento para você. Uma kitnet no novo bairro leste reformada. Pagarei o aluguel em dia, não se preocupe. E o amor, Tolia? As promessas? Na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Ela sentiu as lágrimas ardendo na garganta, mas se conteve. Isso tudo eram só palavras bonitas para o cartório? A vida real é diferente. Ele se levantou, abotoando o paletó. Tenho que ir trabalhar. À noite trarei os documentos do apartamento. Acho que uma semana é suficiente para você se organizar. Quando a porta se fechou atrás dele, Helena ficou imóvel por longo tempo, olhando para o vazio. Depois, lentamente levantou-se e aproximou-se do calendário na parede. Ontem havia sido seu aniversário. Hoje, o fim de sua vida conjugal. Era estranho como um destino podia desmoronar entre o virar de 2 páginas. Não levou nem um dia para fazer as malas. Helena dobrou metodicamente apenas o essencial: roupas, livros, os álbuns com fotos de seus pais. As coisas compradas por Anatoly deixou para trás, não queria levar nada que a ligasse a ele. Saí cedo, volto à noite com as chaves, ele havia dito pela manhã, evitando seus olhos. Tenho coisas para resolver. Por volta das 3 da tarde, enquanto separava fotografias na sala, ouviu a campainha. Na porta, uma jovem loira de casaco caro e 2 malões aos pés. Olá, disse a moça, com um misto de timidez e determinação. Você deve ser Helena Viktorovna. Eu sou Cristina. O coração de Helena pulou uma batida. Era ela. A mulher que havia destruído 18 anos de história. Tão jovem, com a cintura fina apenas levemente arredondada sob o casaco. Tolia disse que você já estava quase pronta, continuou Cristina, dando um passo à frente. Ele pediu que eu viesse mais cedo para ajudar com a mudança. Ajudar-me a sair ou a ocupar o meu lugar mais rápido. Helena não reconheceu a própria voz, tão calma, tão gelada. Cristina corou, mas se recompôs rápido. Olhe, eu entendo o que você sente. Mas as coisas são assim. Nós nos amamos e teremos um filho. Um filho que eu não pude lhe dar, pensou Helena, amarga. Bem, entre Cristina. A casa logo será sua. A jovem avançou pela entrada, olhando ao redor com curiosidade mal disfarçada. Foi então que Helena notou as joias, pequenos diamantes cintilando em suas orelhas. Aqueles do recibo. Que casa bonita, comentou Cristina. Sim, bonita, concordou Helena. Sabe quanto trabalho tem aqui? Cada coisa guarda uma história. Apontou para o relógio na parede. Esse pertenceu ao meu avô, ferroviário de família. Quando para, é preciso dar corda de um jeito especial. Se forçar demais, a mola quebra. Depois indicou a poltrona junto à lareira. Essa foi um presente do escritório regional de Ryazan ao pai do Tolia, por cumprir a meta em 1980. O braço direito sempre rende. É a madeira reagindo à umidade. Cristina olhava, confusa. Por que está me contando isso? Porque uma casa não são só paredes e móveis. Helena aproximou-se, os olhos fixos nos da jovem. Uma casa se constrói com anos. E as pessoas que a habitam também. Conheço Tolia há 18 anos. Sei que ele ronca quando bebe vinho tinto, que tem medo de altura, embora finja que não. Que é alérgico a morangos e não sabe nadar. Eu vou aprender tudo isso, gaguejou Cristina. Claro, assentiu Helena. Se tiver tempo. Fechou o último volume de fotos e chamou um táxi. Ao sair, deteve-se no batente da porta, lançando um último olhar ao lugar que por 18 anos chamara de lar. Não, já não era mais sua casa. Cristina permaneceu na entrada sem saber o que dizer. Por um instante, Helena até sentiu pena daquela menina. O táxi chegou pontual. Ao volante, um homem de barba grisalha e olhos gentis. Para onde, moça? Perguntou, ajudando com as malas.
Para uma nova vida, respondeu Helena, dando o endereço com um sorriso triste. O carro arrancou, levando-a para longe do passado. O motorista a observou pelo retrovisor. Sabe de uma coisa? Aos 42, a vida não acaba. Ela só começa. Helena olhou, surpresa. Por que diz isso? Vejo nos seus olhos, sorriu ele. A juventude está na alma, não no documento. Minha primeira mulher, Cladia, me deixou quando eu tinha 43. Pensei que fosse o fim do mundo. Mas 1 ano depois conheci Zinaida. Já são 30 anos juntos. E sabe? Fez uma pausa. Nunca me arrependi de Cladia ter ido embora. A cidade desfilava além da janela, familiar e ao mesmo tempo estranha. Helena observava as ruas, as árvores, os prédios, como se os visse pela primeira vez. Uma sensação estranha de liberdade, misturada à dor da perda, a invadia. 42 anos, só o começo, repetiu mentalmente. E pela primeira vez naquele dia terrível, permitiu-se pensar. Talvez seja mesmo. A kitnet a esperava. O apartamento na nova construção, na periferia da cidade, recebeu Helena com um eco vazio e o cheiro úmido de gesso fresco. Paredes brancas impessoais, móveis de cozinha padrão, uma sacada estreita que dava para o esqueleto inacabado do prédio ao lado. Tudo parecia provisório e real. Depois da casa espaçosa com tetos altos e móveis antigos, aquele cubículo asséptico mais lembrava um cenário de teatro do que um lar. Ela deixou as malas junto à porta e percorreu os cômodos com passos lentos, cada um deles ressoando como um lembrete da solidão que agora a cercava. Parou diante da janela, afastou as persianas, e o sol de junho inundou o ambiente, iluminando as estruturas de concreto dos prédios vizinhos. Algures, além da linha do horizonte, ficará para trás sua vida anterior. 18 anos apagados de uma só vez, como se nunca tivessem existido. O telefone tocou quando ela organizava na mesa da cozinha as poucas panelas e frigideiras trazidas da casa antiga. Helena, é o Boris. Como está se acomodando? A voz do amigo soava preocupada. Tudo bem, ela forçou um tom animado. O apartamento é bom, claro. Está mentindo, não está? Boris riu. Conheço você há décadas, Lena. Escuta, temos uma emergência no instituto. Precisamos urgentemente de um projetista com experiência em defesa. Ganhamos uma licitação para reformar uma linha de produção da fábrica Electron, mas não temos ninguém qualificado. Topa nos ajudar? Ele nem esperou a resposta. Faz tanto tempo que você não trabalha. Helena hesitou. E eu mesma não trabalho há 5 anos. Com certeza esqueci tudo. Bobagem, cortou Boris, categórico. É como andar de bicicleta. Não se desaprende. Apareça amanhã às 9 no instituto. Já preparei os papéis. Vamos regularizar retroativamente. O salário é bom, a equipe é ótima. Quando desligou, Helena surpreendeu-se ao perceber que sorria. Retomar a profissão era como uma boia em meio ao mar de incertezas que agora a cercava. À noite bateram à porta. Nina apareceu com uma bolsa enorme. Não se muda sem presentes, declarou, entrando sem esperar convite. Aqui, uma toalha de mesa, cortinas, almofadas para o sofá e um vaso. Flores trazem felicidade. Passaram a noite arrumando a casa, pendurando cortinas, distribuindo pequenos objetos. A cada detalhe, o apartamento ganhava vida, deixava de ser um espaço vazio para se tornar seu. Antes de ir embora, Nina segurou suas mãos. Às vezes, Lena, destruir o velho é só uma maneira de abrir espaço para algo novo, algo melhor. O Instituto de Projetos Gorstroy ocupava um prédio antigo de tijolos vermelhos com escadarias largas e janelas altas. Ao subir os degraus, Helena sentia o coração acelerado, uma mistura de ansiedade e excitação. Era como se, depois de 5 anos afastada, estivesse voltando a ser uma caloura, cruzando pela primeira vez o limiar de uma vida adulta. Morozova. Quanto tempo, quantos invernos. Uma voz grave a interceptou. Um homem corpulento, de bigodes espessos, saía de um gabinete em sua direção. Lembra de mim, Semyon Shonionseninche? Do Progresso. Trabalhamos juntos naquele projeto militar. Semyon Ivanovich. O reconhecimento foi genuíno. Não sabia que você estava aqui. Há 2 anos. A indústria de defesa encolheu, você sabe. Ele deu de ombros. E você? Como está? Nas 2 horas seguintes, Helena reencontrou outros rostos conhecidos da época da fábrica, conheceu novos colegas, recebeu uma mesa de trabalho, um pequeno gabinete com computador e uma prancheta para desenhos técnicos. Aqui misturamos o tradicional e o moderno, explicou Boris, mostrando-lhe o software de projeto. A maioria já trabalha no digital, mas alguns ainda preferem o bom e velho lápis. Ao meio-dia sua cabeça girava com informações novas, mas, estranhamente, ela se sentia leve.
As mãos pareciam recordar sozinhas os gestos antigos. A memória resgatava fórmulas e termos que julgara esquecidos. Não era mais a dona de casa dos últimos anos, era a engenheira Helena Morozova, voltando a si mesma. Nos primeiros dias, ficou até tarde, compensando o tempo perdido. Na terceira noite, saiu do instituto por volta das 9. O crepúsculo de junho ainda teimava em clarear o céu, mas as ruas já brilhavam sob a luz amarela dos postes. Cansada, porém satisfeita, ela apressou o passo rumo ao ponto de ônibus, absorta em cálculos e esboços. Foi por isso que, ao atravessar a rua, não viu o carro se aproximando. O guincho dos freios, a derrapagem brusca, e um gigoli conhecido parou a meio metro dela. Meu Deus, de novo a senhora? Mikhail saltou do carro, o mesmo que a levará no dia de seu aniversário. Está bem? Acho que é o destino. Helena riu nervosa. Desculpe, estava distraída com o trabalho. Talvez devêssemos nos apresentar oficialmente. Ele sorriu, estendendo a mão. Mikhail Lebedel. Mecânico ajustador, motorista local e, como vê, um péssimo condutor. Helena Morozova. Ela apertou sua mão firme. Engenheira projetista reaprendendo a profissão. E, como vê, uma pedestre extremamente desatenta. Reaprendendo? Mikhail abriu a porta do carro. Deixe que eu a leve para casa. Pode me contar pelo caminho. Morro na nova construção no bairro Leste. Quase no meu caminho. Ele animou-se. Também moro no Leste, só que no bairro Antigo. Durante o trajeto, Helena resumiu sua nova vida, o divórcio, a mudança, o retorno ao trabalho. Surpreendeu-se ao perceber como era fácil falar daquilo com um quase estranho, coisas que mal compartilhara com as amigas. 18 anos de casamento, Mikhail comentou quando chegavam ao seu prédio. É muito tempo. É, mas a vida continua. Ele parou em frente ao portão. Aqui está meu cartão com telefone e endereço da oficina. Se algo quebrar ou precisar de ajuda, ligue. O telefone tocou uma semana depois, enquanto Helena preparava o jantar após voltará do trabalho. Helena, é o Mikhail. A voz soava aflita. Desculpe incomodá-la, mas preciso muito de ajuda. A Alice está doente com febre e tosse, e me chamaram urgente na fábrica. Houve um acidente na linha de produção. A vizinha que costuma ficar com ela viajou para visitar a filha. Sei que mal nos conhecemos, mas você poderia ficar com a Alice algumas horas? Sem hesitar, Helena aceitou. 20 minutos depois, já estava na pequena, porém aconchegante casa dos Lebedel. Mikhail, ainda de macacão de trabalho, recebeu-a no corredor. Obrigado. Não sabia a quem recorrer. Alice está no quarto. A febre é 38,3. Dei antitérmico. Os remédios estão na mesa de cabeceira, com as instruções. Prometo voltar o mais rápido possível. Quando ele saiu, Helena espiou o quarto da menina. Na cama, entre brinquedos espalhados, uma criança loura de bochechas vermelhas a observava com olhos sérios, cinzentos. Oi? Helena falou baixo. Sou a Lena, amiga do seu pai. Ele pediu que eu ficasse com você enquanto trabalha. Minha asma piorou, Alice informou com uma seriedade adulta. O médico disse que a gente precisa morar no campo, onde o ar é mais limpo. Sim, o ar do campo é melhor, Helena concordou, sentando-se na beirada da cama. O que é isso aqui? Apontou para um álbum de desenhos. É a nossa casa do futuro, Alice respondeu solene. Papai disse que vamos construí-la quando tivermos dinheiro suficiente. Aqui será meu quarto. Este é o jardim e ali, a oficina do papai. As 2 horas seguintes voaram. Elas folhearam os desenhos, depois Helena leu O Menino Maluquinho e Carlson no telhado. Quando Mikhail voltou, encontrou a filha adormecida e Helena sentada ao seu lado, com o livro ainda aberto no colo. Quando Mikhail chegou, a febre de Alice já havia baixado, e ela até pediu um chá. Você é uma mágica, suspirou aliviado, ao ver a filha com mais cor. Fiquem para o jantar, preparo alguma coisa. É melhor eu preparar, sorriu Lena. Você deve estar exausto. Enquanto cortava legumes para a salada na cozinha, Mikhail contou sobre o acidente do dia, o reparo complicado de uma máquina industrial. Sabe, eu também sonhei em fazer engenharia, confessou. Mas não deu certo. A família chegou cedo, precisei trabalhar. À mesa, a conversa continuou. Alice, já mais disposta, subiu na cadeira e observava a visitante com curiosidade. Você tem filhos? Perguntou de repente. Lena congelou por um instante, depois respondeu com sinceridade. Não, Alice, mas sempre quis muito. Por que não teve? Insistiu a menina. Mikhail olhou severamente para a filha. Essas perguntas não se fazem. Não tem problema, disse Lena, suave. Nem sempre a vida nos dá o que queremos. Mas não perco a esperança. Você podia ser minha mãe, soltou Alice, com seus olhos sérios fixos nela.
Um silêncio pesado pairou no ar. Mikhail tossiu, constrangido. Alissa, Helena Viktorovna é apenas nossa convidada. Mas ela é boa, teimou a menina. Lê melhor que você e faz sopa mais gostosa. Desculpe, murmurou Mikhail. Ela às vezes solta essas coisas. Tudo bem, Lena sentiu os olhos ardendo. Sabe, Alissa, por enquanto vamos só ser amigas, está bem? Mais tarde, quando a menina dormia, eles ficaram na cozinha tomando chá. Ela sente falta da mãe, disse Mikhail baixo. Marina morreu há 3 anos. Câncer de pulmão a levou rápido. Ele olhava para o vazio, como se visse o rosto da esposa. Nos conhecemos no técnico. Ela fazia economia, eu mecânica. Casamos no 3º ano. Alissa nasceu quando ainda éramos estudantes. Foi difícil, mas dávamos jeito. Marina trabalhava no banco, eu na fábrica. Fazíamos planos, juntávamos dinheiro para uma casa no campo. Mikhail fez uma pausa, então continuou. Sabe o que entendi depois que ela se foi? Que nada disso dinheiro, carreira, status importa. O que vale são as pessoas que amamos. Cada dia com elas é um presente. Lena observava, um homem forte e ainda jovem com olhos bondosos e mãos calejadas. Não tinha o brilho nem a ambição de tolha, mas possuía o que sempre faltara ao ex-marido, sinceridade e calor. E como vai a casa? Perguntou ela, lembrando dos desenhos de Alissa. Ah, é nosso sonho, animou-se Mikhail. Juntamos para um terreno na Floresta Verde, perto da cidade. O ar puro é bom para a saúde da Alissa. Trabalho extra em uma marcenaria, restaurando móveis antigos. Na verdade, é isso que eu amo fazer. Mostrou-lhe fotos de seus trabalhos, um buffet arte novo restaurado, cadeiras de mogno recuperadas. Incrível, admirou Lena sincera. Você tem um domingo, obrigado. Ele corou. Sonho em abrir minha própria oficina um dia, me dedicar só à restauração. Ah, aliás, Alissa e eu até desenhamos o projeto da casa. Quer ver? Tirou de uma pasta os rascunhos, amadores mas cuidadosos. Interessante, Lena examinou com atenção. Mas esta parte ficaria melhor aqui, e a escada poderia ser em caracol, para economizar espaço. Você entende mesmo? Surpreendeu-se Mikhail. Claro, sorriu ela. É minha profissão. Sabe de uma coisa? Posso ajudar a aprimorar o projeto. Fazemos tudo direitinho. Isso seria ótimo. Animou-se ele. Embora ainda seja só um sonho. Uma empresa ganhou a licitação para o terreno na Floresta Verde. Vão construir um condomínio de casas. Lena endireitou-se de repente. Não seria o Gorstroyproek? Como sabe? Olhou-a surpreso. É meu instituto, riu ela. Estamos justamente desenvolvendo o projeto do condomínio na Floresta Verde. Que coincidência. Júlio chegou escaldante. O trabalho no instituto consumia todo o seu tempo, mas Lena se sentia verdadeiramente viva. Às noites muitas vezes passava com Mikhail e Alissa, passeios no parque, idas ao cinema, às vezes escapadas para o rio nos arredores. Um dia, ao voltar de um desses encontros, encontrou no correio uma carta da administração do prédio. Ao abri-la, empalideceu. A conta do aluguel, que Tolha prometera pagar, estava atrasada, e agora ela corria risco de despejo. A ligação para o ex-marido não adiantou. Lena, entenda, estamos em uma fase difícil, a voz de Tolha soava tensa. Cristina está de licença maternidade, só eu trabalho. Arrume um quarto mais barato ou uma companheira de apartamento. Desligou sem responder. Afundada no sofá, ficou olhando o sol se pôr pela janela. A ideia de pedir ajuda aos amigos outra vez era insuportável. Bória e Nina já haviam feito demais por ela. A solução veio de repente. No instituto anunciaram uma encomenda urgente para o projeto de um complexo industrial. A remuneração dobrada pelas horas extras poderia resolver seus problemas financeiros. Você enlouqueceu? Protestou Bória ao saber que ela assumiria mais trabalho. Já tem uma jornada completa. Vou dar conta, afirmou Lena. É só por pouco tempo. Por 2 semanas, trabalhou quase sem parar. Chegava antes de todos, saía por último. As noites passava nos desenhos da casa. Nos raros momentos livres, via Mikhail e Alissa. Foi nesse período que o relacionamento com eles ganhou nova profundidade. Mikhail passou a ligar com mais frequência, interessar-se por seu dia, oferecer ajuda. Alissa, inicialmente desconfiada, agora corria feliz ao encontrá-la. Mamãe Lena! Gritou certa vez ao avistá-la no parque. O apelido pegou Lena de surpresa, mas aqueceu-lhe o coração. Naquela mesma noite, ao se despedirem, Mikhail perguntou de repente. Lena, queria dizer a tempo. Desde que você apareceu, tudo melhorou para mim e para Alissa. Será que não poderíamos? Não terminou a frase, mas ela entendeu. E assustou-se. Mikhail, vamos com calma, desviou o olhar. Acabei de me reerguer depois do divórcio.
Claro, concordou ele rápido. Desculpe se fui insistente. Em casa, Lena passou horas sem dormir. O medo de errar novamente, de confiar e perder tudo, lutava contra o sentimento crescente por Mikhail e Alissa. Descou o número de Nina. Nin, acho que me apaixonei. E estou apavorada. Fala do seu mecânico? Ouviu o sorriso na voz da amiga. Eu sabia. Conte tudo. Após ouvir o relato confuso de Lena sobre medos e dúvidas, Nina foi enfática. Você merece ser feliz. Sim, foi traída, mas isso não significa que todos os homens são iguais. Seu Mikhail é de verdade, sólido, e a menina já se apegou a você. Não deixe escapar essa chance. Setembro chegou quente e ensolarado. Alissa iniciou o segundo ano, orgulhosa com um buquê de ásteres cultivados no sítio de Bória. Lena estava ao lado de Mikhail na cerimônia de abertura do ano letivo, percebendo os olhares curiosos dos outros pais. Vocês parecem uma família de verdade, sussurrou-lhe a professora de Alissa. É o que ela precisa. Depois da solenidade, Mikhail propôs. Vamos comemorar o início das aulas. Que tal um sorvete no Café Morozenoi? Foi um dia especial. A Alissa completava 9 anos. No café os esperava uma surpresa, um pequeno bolo com velhinhas. Além dos presentes de Bória e Nina, havia mais uma surpresa. Agora é a minha vez, disse Mikhail quando Alissa soprou as velhinhas. Ele retirou do bolso uma pequena caixa de veludo e ajoelhou-se diante de Lena. Helena Viktorovna, você trouxe felicidade para mim e para Alissa. Você devolveu a luz à nossa casa. Aceita se tornar minha esposa? Lena congelou, incrédula. O café ao redor parecia ter desaparecido. Vi apenas os olhos de Mikhail, transbordando amor e esperança, e Alissa, que lhe estendia uma almofadinha com um anel. Sim, sussurrou ela, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sim, claro. O dia em que foram registrar o casamento nos Zags amanheceu nublado, mas o coração de Lena brilhava como o sol. Vestida em um vestido azul vivo e segurando um buquê de flores silvestres, ela aguardava Mikhail na entrada do prédio. Nervosa? Perguntou ele, aproximando-se para beijá-la na bochecha. Um pouco, admitiu Lena, mas do bom tipo. Subiram as escadas e quando estavam prestes a entrar, uma família saiu do prédio, T e Cristina empurrando um carrinho de bebê. Por um instante, os 4 ficaram em silêncio. T forçou um sorriso. Lena, que coincidência! Ele estava mais magro, com fios brancos nos cabelos. Cristina parecia exausta com olheiras profundas. O bebê começou a chorar, e ela o balançou nervosamente. Viemos registrar nosso casamento, disse Lena, apontando para Mikhail. E vocês vieram buscar a certidão de nascimento? Respondeu T, do nosso filho. Mikhail discretamente afastou-se, fingindo ler um cartaz na parede. Cristina seguiu seu exemplo, afastando o carrinho. Lena, preciso te dizer uma coisa, murmurou T, me perdoe. Só agora entendi o que perdi. Ela olhou para aquele homem com quem dividira 18 anos e não sentiu raiva, nem ressentimento, apenas uma tristeza leve pelo tempo que se foi. T, cada um escolhe seu caminho, disse com calma. Eu escolhi o meu, você o seu. Espero que seja feliz. Virou-se e estendeu a mão para Mikhail. Vamos, nos esperam. A cerimônia foi íntima, Bória e Nina com o filho, alguns colegas do Instituto de Lena, amigos de Mikhail da fábrica. Alissa, vestida com flores nos cabelos, não se afastou um segundo de Lena. Agora você é minha mãe de verdade, sussurrava, apertando sua mão durante os votos. De verdade, Alicinha, sorriu Lena. Para sempre. Um ano depois, Lena estava na varanda da nova casa, rodeada por pinheiros, observando Mikhail e Alissa descarregarem as últimas caixas. O sol se punha, tingindo o céu de rosa claro. O aroma das árvores enchia o ar, e ao lado da casa ficava a oficina dos sonhos de Mikhail, agora uma realidade. Depois que Lena finalizou o projeto da casa, Bória os ajudou a conseguir uma hipoteca subsidiada por um programa de desenvolvimento regional. Parte do dinheiro eles mesmos ganharam, ela com seus projetos, ele restaurando móveis para o museu local. Lena pousou a mão na barriga, sentindo um leve movimento. A gravidez aos 43 anos foi uma surpresa, mas um milagre desejado. Os médicos garantiam que tudo corria bem, e em 2 meses a família ganharia mais um membro. Mãe Lena. Alissa correu até ela, abraçando-a pela cintura. Papai disse que todas as caixas estão descarregadas. Podemos tomar chá na varanda? Lena afagou seus cabelos. Claro, meu sol. Traga os biscoitos. Mikhail subiu os degraus, abraçou a esposa e apoiou a mão em sua barriga. Como estão por aqui? Não cansaram? Não, respondeu Lena, encostando-se em seu ombro. Só estou aproveitando o momento. Ficaram abraçados, observando o pôr do sol.
Alissa voltou com uma bandeja. Tudo pronto. Passou a mão com cuidado na barriga de Lena. Mãe Lena, quando o irmão nascer, a gente conta pra ele como o papai te encontrou. Lena riu. Com certeza. Alissa, essa é a história mais importante da nossa vida. A história de como, depois dos 40, a vida pode apenas começar.